E aí, pessoal, mais um vídeo para vocês. Agora, dessa vez, é o vídeo de revisão de química, tá? Vou trazer alguns conceitos que a gente trabalhou em sala de aula, nessa revisão de química. Química inorgânica, né? Segundo ano, tá? Fiz esse material para vocês. Eu vou deixar disponível depois com as anotações, tá? Inicialmente, a gente começou a falar sobre os conceitos de funções inorgânicas, tá? E quais são os tipos de funções inorgânicas? Nós temos os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá? E aí eu expliquei, né, como que nós classificamos, identificamos quem são os ácidos. Os ácidos, segundo Arrhenius, né, Arrhenius disse que um ácido é todo composto que quando eu coloco no meio aquoso, né, ele vai me gerar cátions, então cátion, H+, e ânion, diferente de OH. Ou seja, o meu ácido, obrigatoriamente, ele tem que ter o hidrogênio, certo? Como cátion. Tá? A gente falou que cátion é a parte positiva da molécula e ânion é a parte negativa da molécula. E aí, eu não posso ter OH aqui no meu ânion, né? Se for um ácido. Por quê? Se eu junto o hidrogênio, cátion, com o OH, eu acabo gerando, eu tenho duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio acaba virando água. Então, não é ácido, é base, não é sal, nem óxido, tá? É a minha molécula da água, tá bom? Então, eu tenho aqui o hidrogênio como cátion e eu tenho que colocar aqui, para ser um ácido, qualquer molécula que não seja o OH. Então, eu posso colocar, por exemplo, o cloro, tá? Então, eu posso ter o hidrogênio ligado ao cloro, formando um ácido. Percebam que aqui o cátion é o hidrogênio e o ânion não é o OH. Então eu tenho aqui um ácido. E o que é a base? A base é o contrário. Eu preciso ter o OH, tá? Esse OH a gente chama ele de hidroxila, tá? Ou hidróxido. Então eu tenho aqui a minha hidroxila ou o meu hidróxido, tá? Então eu tenho obrigatoriamente que ter o OH como ânion da minha base. E aqui o meu cátion, qualquer coisa, qualquer elemento que não seja o hidrogênio. Porque, novamente, se eu tiver o hidrogênio aqui e o OH aqui, eu tenho água, tá? Então, por exemplo, posso ter o potássio como cátion ligado ao OH. Então, eu tenho aqui o hidróxido de potássio, tá? Então, eu tenho um cátion que não é o hidrogênio e o ânion que é o OH. E os sais? Os sais eu não posso nem ter hidrogênio e nem ter OH, tá? Então, o meu cátion do sal não é hidrogênio e o meu ânion não é OH. Por exemplo, o K que eu usei aqui, tá? E o Cl que eu usei ali. Então, eu tenho KCl, cloreto de potássio. E o óxido? Para ser um óxido, o óxido são elementos binários, ou seja, formado por dois elementos, elemento binário, onde obrigatoriamente um dos elementos é o oxigênio, por isso que o nome é óxido, obrigatoriamente eu tenho que ter o oxigênio ali, tá? E o elemento que acompanha o oxigênio, ele pode ser qualquer elemento da tabela periódica, desde que o oxigênio seja o mais eletronegativo, ok? Então, o oxigênio aqui ele vai ser o elemento mais eletronegativo. Eu posso ter o carbono ligado com o oxigênio, formando monóxido de carbono, carbono ligado com o oxigênio duas vezes, formando o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, tá? Então, eu tenho essa configuração aqui para os óxidos, tá?
E aí vamos falar especificamente dos ácidos. Os ácidos são divididos... Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tá. Os ácidos são classificados em dois tipos. Eu tenho os hidrácidos e eu tenho os oxiácidos. Os hidrácidos, eles são classificados assim por quê? Porque eles só possuem hidrogênio na fórmula. Eles não têm oxigênio. Então aqui, ó, sem oxigênio. Então eu não tenho oxigênio na fórmula. E os oxiácidos, o nome já diz, eles possuem oxigênio na fórmula. Por exemplo, esse aqui que eu passei para vocês. Vou subir aqui. Aqui. O HCl, perdão. O HCl é um exemplo de ácido hidrácido. Ele na fórmula ele não tem o oxigênio, tá? Diferente, por exemplo, desses outros ácidos que vamos trabalhar aqui, ó, H3PO4. Então eu tenho, por exemplo, o H3PO4 é um exemplo de oxiácido. Por quê? Porque ele possui o oxigênio na fórmula, tá? E aí como que eu vou dar o nome desses ácidos? Para eu dar o nome dos ácidos, primeiro eu preciso identificar se ele é um hidrácido ou um oxiácido, porque as regras para a nomenclatura de cada um deles diferem, tá? Então, se ele é um hidrácido, eu vou escrever ácido. E o nome do elemento que está acompanhando o oxigênio, vou colocar aqui, ó, o nome do elemento. Oxigênio não, está acompanhando o hidrogênio. O nome do elemento que acompanha o hidrogênio, tá? E a terminação hídrico. Ou seja, esse cara aqui, que está ali em cima, o HCl, eu posso escrever ele assim. Ácido, seguindo a fórmula, eu inicio por ácido. O nome do elemento que acompanha o hidrogênio, que é o cloro, então eu escrevo cloro. Terminou em vogal. Eu retiro a vogal e acrescento a terminação hídrico. Então vai ficar ácido clorídrico. Se ele terminar em consoante, terminou em vogal, retiro a vogal. Terminou em consoante, por exemplo, o HF. Eu vou escrever ácido, seguindo a fórmula, tá? Ácido, deixa eu tirar ele daqui, senão vai atrapalhar. Eu vou escrever ácido, é o flúor, não é? Então eu vou colocar flúor, como terminou em consoante, fluorídrico. Não retiro nada, só acrescento a terminação. Então a terminação hídrico está aqui, o nome do elemento que acompanha o hidrogênio está ali, tá? Então esses são os dois casos para os hidrácidos, tá? E se for para o oxiácido, aí eu tenho formas diferentes de escrever, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever ácido, essa é a fórmula. O nome do elemento central, não, nome do elemento central, tá? O nome do elemento central, a terminação ico ou a terminação oso. E que é isso? De acordo com o NOx do elemento. Maior NOx, uso o ico. Menor NOx, uso o oso. E aí, a gente tem, por exemplo, essas duas opções aqui, H3PO4 e H3PO3. Significa que o fósforo, ele na natureza, ele tem NOx diferente. Tá? NOx é a capacidade que o elemento tem de atrair elétrons para si.
Então a gente vai analisar essa capacidade aqui. E eu expliquei para vocês uma regrinha legal, que é fazer o jogo da velha, tá? Faço dos dois, jogo da velha, divido aqui os elementos. E aí eu falei para vocês que existe uma regra geral para o NOx do hidrogênio. Então já sei o NOx do hidrogênio, que é mais 1, tá? E o NOx do oxigênio é menos 2. Então eu já coloco aqui mais 1 e menos 2, porque esse é o que eu já sei. Então, mais 1 e menos 2. Eu expliquei para vocês que a gente sobe multiplicando o valor do NOx pela quantidade de elementos, né, de átomos que tem na fórmula. Eu subo multiplicando. E depois desço dividindo. Então, vou fazer isso aqui. Eu vou subir multiplicando e depois vou descer dividindo. Como que vai ficar? 1 vezes 3, né? Mais 1 vezes 3, mais 3. Menos 2 vezes 4, multiplica e repete o sinal, menos 8. E aí eu preciso achar o valor desse meio aqui. E aí, o valor desse meio você acha da seguinte forma, sabendo essa informação. A soma dos NOx, todos os elementos numa molécula, ele precisa dar zero. Então, eu preciso analisar e tentar identificar qual número eu coloco aqui no meio, e somado com 3 e diminuir por menos 8, vai dar zero. Então, é basicamente uma expressão onde, por exemplo, eu tenho x mais 5 é igual a 10. Qual é o valor de x? Obviamente, 5. Então, eu quero saber um número que, quando eu colocar aqui, somar com 3 e diminuir por 8, vai dar zero. Então, eu tenho a resposta de mais 5. Mais 5 com mais 3, mais 8. Mais 8 menos 8, zero. Então, eu achei que o NOx desse primeiro elemento aqui, dessa primeira molécula, desse fósforo, é mais 5. Então, eu vou descer dividindo, tá? Divido pela quantidade de fósforo aqui, que é 1. 5 dividido por 1, mais 5. Então, achei o primeiro NOx. Já consigo resolver? Não. Ainda não consigo resolver, porque eu tenho que saber o NOx desse cara aqui de baixo. Aí eu faço a mesma coisa. Mais 1 vezes 3, mais 3. Menos 2 vezes 3, menos 6. E aí, mesma regra. Eu preciso colocar um valor aqui, que somado com 3 e tirando 6, dê zero, porque aqui é uma molécula. Então, a molécula, a soma dos NOx dos elementos, dá zero. Então, mais 3 com mais 3 vai dar mais 6. Mais 6 menos 6 é igual a zero. Então, eu já achei aqui o NOx desse outro fósforo. Desço dividindo pela quantidade de elemento que tem aqui. 1. 3 dividido por 1 vai dar 3. Então, obviamente, quando a gente olha esses valores, a gente percebe que esse aqui é o maior e esse aqui tem o menor NOx. Como que eu dou o nome? Vou voltar aqui. Então, eu escrevo ácido e o nome do elemento central. Então, vou escrever para todos eles. Deixa eu apagar essa pontinha aqui. Vou escrever ácido e ácido. O nome do elemento central é o fósforo. 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 Percebam o que eu estou fazendo. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou retirar esse O, porque terminou em vogal. Então, vai ficar esse, que é o maior, vai receber a terminação ico. E o outro, que é menor, a terminação osso. Então, vai ficar ácido, pois tirei o O, fórico. Tá? Então, aqui terminação ico. E esse, pois, nem precisava tirar esse O, né? Mas, por didática, a gente tira. Fosforoso. Então, ácido fosforoso e ácido fosfórico. Tá bom? Esse aqui do H2SO4 e H2SO3, eu expliquei para vocês num outro vídeo.
que vai aparecer no card aqui em cima para vocês, tá? É bom que vocês deem uma analisada, porque esse S é o enxofre. E aí tem muitos alunos que escrevem, né? Enxofídrico. Isso não existe, tá? Não existe essa palavra. O enxofre, ele é uma palavra do português. Os elementos da tabela periódica são latinizados, os nomes deles. Então, quando a gente vai falar do enxofre, a gente fala do sulfur. Sulfur. E aí, transformando isso para o português, ficaria assim, tá? E aí eu falei para vocês, nesse vídeo, que é interessante vocês darem uma olhada depois, tá? Dar uma recapitulada, mais um material de revisão para vocês, que se eu tiver um hidrácido com o enxofre, aí eu vou escrever ácido e esse nome todo, tá? Só que, como eu estou trabalhando com um hidrácido, eu vou retirar aqui, ó. Vou ficar só com sulfo. E aí acrescento a terminação hídrico. Sulfídrico, quando eu tiver um hidrácido. Agora, quando eu estiver trabalhando com oxiácido, você vai usar o nome todo. Então, nome todo para o oxiácido e até o sulfi para o hidrácido. Como que ficaria esse cara? Aí você vai fazer o jogo da velha. Mais um, menos 2, menos 2. 1 mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Para dar zero, qual o número que eu coloco aqui? Mais 4. Mais 4, mais 2, mais 6. Menos 6, zero. Então, já achei, desço dividindo, né? Desço dividindo por 1. Então, mais 4 dividido por 1, mais 4. Então, o NOx desse cara aqui é esse. Vou fazer do outro. Mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Para dar zero, eu preciso colocar aqui mais 6. Mais 6 com mais 2, mais 8. Menos 8, zero. Desço dividido por 1, mais 6. Então, esse aqui vai ser o NOx maior. Então, esse vai receber a terminação ICO. Esse, como é o NOx menor, então 6 é maior que 4. Então, esse vai receber o NOx, a terminação oso. Então, vai ficar esse aqui, ácido, sulfur, tá vendo? Estou usando todo o nome, terminação ico, sulfúrico. E esse aqui, terminação oso, ácido, sulfuroso, tá? Então, é assim que a gente escreve o nome dos elementos ácidos. E aí eu coloquei três elementos aqui que a gente já trabalhou lá em cima, né? Aqui é um hidrácido. Então, hidrácido eu escrevo apenas ácido. O nome do elemento que acompanha o hidrogênio, cloro, tira a última letra e acrescenta a terminação hídrico. Mesma coisa aqui. Hidrácido, não tem oxigênio. Então, eu escrevo ácido, o nome do elemento que acompanha o hidrogênio, que aqui no caso é o bromo, e é importante vocês terem a tabela periódica para poder identificar, né, se você não sabe qual é o elemento. Então você escreve aqui bromo, tira a última letra e acrescenta a terminação hídrico. Aqui é a mesma coisa que nós já fizemos lá em cima. Ácido, flúor, que é o elemento que acompanha o hidrogênio, é um hidrácido, não tem oxigênio. Acrescento só a terminação hídrico, não tiro nada porque ele terminou com uma consoante, tá? E as bases? Como que eu dou o nome das bases? Deixa eu ver se está gravando ainda. Tá. Como que eu dou o nome das bases? As bases são aqueles compostos que no meio aquoso eles liberam OH como ânion, tá? Então a parte negativa aqui
das bases é o meu hidróxido, minha hidroxila, tá? Então, meu ânion aqui é o meu hidróxido. Como que eu dou o nome da base? A base eu escrevo hidróxido de e o nome do elemento que é o meu cátion, tá? Por exemplo, uma base muito utilizada que é o NaOH. Percebam, Na cátion, OH ânion. Então aqui eu tenho uma base. Como que eu dou o nome? Eu escrevo hidróxido de e o nome desse cátion. Por isso que é importante saber ter a tabela periódica. Ele é o sódio. Só escrevo isso. Hidróxido de sódio. Tá? Eu também dei uma outra opção para vocês, né? Caso o OH esteja ligado a algum elemento de transição ali da tabela periódica. Então, por exemplo, se eu tiver o ferro eu tenho na natureza o ferro mais 2 e o ferro mais 3. Então eu posso ter o ferro ligado com OH, formando esse hidróxido, ou esse ferro ligado ao OH, formando esse aqui. Como que eu dou o nome deles? Para poder diferenciar, eu faço assim. Eu escrevo hidróxido de ferro, mesma estrutura, tá? E aí eu só identifico o NOx dele através do número romano, 2, tá? Então, hidróxido de ferro 2, e aqui embaixo, hidróxido de ferro 3. Tem outra forma de dar o nome? Tem outra forma de dar o nome do hidróxido. Vou colocar aqui embaixo para vocês. Uma outra forma de você escrever é também identificando o NOx dele, mas de outra forma, utilizando a terminação I ou a terminação oso. Então, eu tenho aqui hidróxido, não coloco a partícula D, coloco hidróxido Fe, tira a última letra, porque é uma vogal, e aí não precisa nem fazer conta nenhuma, né? O 2 é menor que 3, então esse vai receber a terminação oso e esse a terminação ico, tá? Então, hidróxido ferroso e esse hidróxido, tira a última letra e acrescenta o ico, férrico, tá? Mole, mole. E a gente entra na parte de reação de neutralização. O que é reação de neutralização? Reação de neutralização é aquela reação que ocorre quando eu pego um ácido e ligo com uma base. Quando eu junto um ácido mais base, a gente fez isso lá no laboratório, né? Quando eu juntei o HCl com o NaOH, quando eu juntei o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, gerou um sal. E aí eu até falei para vocês, vamos identificar qual é a fórmula química desse sal. Esse sal, a reação de neutralização também gera água. Então, como que eu identifico o sal formado dessa reação de neutralização? É simples, eu pego a parte positiva do sal, então eu pego a parte positiva do sal e ligo com a negativa da base, tá? Então aqui minha negativa e minha positiva. Obviamente, positivo se liga ao negativo. Quando eu tenho o hidrogênio ligado ao H, eu já formo ali a minha água. Vou colocar aqui, água, tá? Então, a união desses dois vai gerar a água. E aí, eu pego o positivo da base, já escrevo logo, positivo da base, e ligo com o negativo do sal, perdão, do ácido, formando o meu sal. Que sal é esse? Cloreto de sódio, tá? Então, eu tenho na reação de neutralização um ácido ligando com uma base, formando sal e água, tá? E os sais? Os sais são fáceis de dar nomenclatura. A gente tem aqui, por exemplo, essa tabelinha de ânion aqui, que vocês vão poder utilizar. Vamos, por exemplo, pegar aqui, coloquei aqui embaixo,
como que eu dou o nome do meu sal? Para dar o nome do meu sal, eu simplesmente pego e escrevo o ânion, escrevo D, a partícula D, ânion, a partícula D, e o meu cátion. Professor, como que eu vou saber o nome do ânion? Está aqui a tabela de ânion. Então, por exemplo, se eu tiver esse cara aqui, então eu peguei aqui, ó, esses elementos dessa coluna aqui, são os meus cátion. São todos de cargas positivas. Então, se eu pegar, por exemplo, o K e juntar com qualquer ânion daqui, eu vou juntar o potássio com esse aqui, ClO3-. Vou juntar ele, ClO3 é um menos, ele veio para cá, tá? Deixa eu tirar esse menos dali. Como que eu dou o nome desse cara? Eu vou escrever assim, o nome do ânion, e aí eu venho na tabela de ânion e vejo, o nome dele é clorato. Eu escrevo clorato, clorato é esse ânion. Clorato, a partícula D e nome do cátion, potássio. Não tem mistério. Então, olhou a tabela e escreveu o nome do ânion, depois o nome do cátion, tá? Então, a gente pode depois fazer de cada um deles, tá? Vamos fazer, por exemplo, do sódio. O sódio, aqui, vou juntar o sódio com, não sei, vamos ver o sódio com o nitrato. Sódio com nitrato. O nitrato aqui é NO3. Então eu tenho nitrato, primeiro o nome do ânion, nitrato de sódio. Tá? E aí vocês depois pegam a tabela periódica, dá uma analisada para dar o nome desses caras aqui e fazer esse exercício que eu passei para vocês. Olha o ânion e junta com cátion. Olha o ânion e junta com cátion. E você vai dar o nome do sal. Mole, mole, tá? Vou permitir utilizar essa tabela de ânion na prova, tá? Então, sais, só você olhar o anexo com a tabela, tá bom? E os óxidos? Como eu falei no início, o óxido é aquele elemento que é um elemento binário, ou seja, possuem dois elementos, tá? Dois átomos, onde um dos átomos obrigatoriamente tem que ser o oxigênio e um outro com uma eletronegatividade menor que a do oxigênio. Então, eu tenho, por exemplo, CO2, CO, NO2. Então, percebam, são dois elementos onde esse segundo elemento aqui, no caso aqui na fórmula é o primeiro, tem a eletronegatividade menor do que o oxigênio, tá? Então, o oxigênio, obrigatoriamente, ele tem que ser o mais eletronegativo, ok? Como que eu dou o nome dos óxidos? Eu começo daqui para lá, da direita para a esquerda. Eu começo pelo número que está acompanhando o oxigênio, né? A gente falou que se eu tiver um oxigênio, eu chamo de mono. Se eu tiver dois, eu chamo de di. 3, eu chamo de tri. 4, tetra. Então, esse cara aqui são dois. Então, vai ser di. Começa aqui, aí eu venho para cá. Oxigênio é o óxido, então dióxido, tá? De carbono, o nome do elemento. Então, eu identifico a quantidade de oxigênio
escrevo óxido, porque representa o oxigênio, a partícula D, e o nome do elemento que está acompanhando ali o oxigênio, tá? Também poderia incluir aqui, ó, como é um carbono, mono. Então, dióxido de monocarbono, tá? Posso fazer dessa forma também. Aqui, monóxido, oxigênio, monóxido de... Poderia escrever também monocarbono, mas é opcional. Então, ficaria aqui monóxido de carbono. Aqui, dióxido de... O elemento ali é o nitrogênio. Dióxido de nitrogênio. Então, é assim que eu escrevo os óxidos, tá bom? Também é fácil, tá? E aí essa tabela vai ficar com vocês. Vocês podem imprimir ela. Vou até tirar essa marcação que eu fiz aqui, para vocês poderem imprimir depois. Vocês podem imprimir e levar essa tabela. Só a tabela, tá, gente? Essa cola aqui não. Pode levar essa tabela para a escola e utilizar no dia da prova, tá? Qualquer dúvida, fizer a revisão para vocês. Qualquer dúvida, é só comentar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal para ter mais vídeos como esse. Quem sabe a gente fica milionário e a gente consegue pagar um churrasco para vocês. Até mais.